Olá, este é o canal Inside. Muito obrigado pelo vosso apoio. Temos recebido várias mensagens e algumas sugestões. Por vezes não respondemos, mas acreditem que as consideramos todas. O canal Inside é um canal para quem gosta do pedal. Hoje, eu e o Américo vamos falar na rúbrica de Histórias e Glórias, não de apenas ciclistas, mas vamos começar a fazer alguns episódios sobre provas. Vamos começar pelo Campeonato do Mundo. Américo, nos últimos 10 anos no Campeonato do Mundo, 5 foram vitórias de sprinters puros e apenas uma foi uma vitória de um ciclista que seja um voltista, não é? No caso, o Valverde. Pronto, depois houve ali uns ciclistas, enfim, com performance equilibrada, mas não propriamente vencedores de tours. Mas não foi sempre assim, não é? Quer dizer, já houve alturas em que o Campeonato do Mundo tinha outro perfil de vencedores. Claro que é uma prova muito sensível ao percurso, não é? O Campeonato do Mundo é uma prova de um dia e logo aí tem umas características muito similares àquilo que nós costumamos chamar as clássicas. Ou seja, é uma competição que tem uma característica muito própria, onde no seu percurso normalmente e sempre foi em circuitos, e depois o circuito tem que ter umas determinadas características. Essas características são ter uma determinada percentagem do circuito em subida e outra percentagem do circuito a rolar, o que faz com que, logicamente, não favoreça muito aos trepadores e aos tais voltistas, porque maioritariamente o percurso será a rolar e a descer e a percentagem menor acaba por ser em subida. Mais ainda, é uma sucessão de subidas e não uma subida muito longa. Uhum. O Campeonato do Mundo acabou por ter a sua primeira edição em 1921, primeiramente para amadores e depois, mais tarde, em 1927, acabou por ser abrangido aos profissionais e inclusivamente terem-se misturado os profissionais com os amadores, até que depois chegou uma altura então que voltaram a fazer 2 campeonatos do mundo e depois a posteriori mais campeonatos do mundo, mas nessa altura um para profissionais, outro para amadores. Depois veio Deixa só fazer aí um parênteses, portanto, durante, talvez muita gente não se lembra, mas durante o período, enfim, da Guerra Fria, os ciclistas do Bloco de Leste eram considerados amadores e, portanto, não corriam com os profissionais e tinham um campeonato do mundo à parte. Não em 1920, mas essa segunda fase em que houve a distinção. E, portanto, havia grandes provas para esse grupo de ciclistas, como a Corrida da Paz, a Volta à França do Futuro eles vinham, não é? Porque era dedicada a amadores, o Tour de l'Avenir, durante muitos anos, não é? Sim, mas isso acaba por ser o pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, durante as 2 guerras, como todas as competições, acabou por haver uma interrupção e depois aparece, na realidade, essa distinção devido à situação dos blocos de leste. E, na verdade, eram profissionais, como os outros todos, não é? Claro. Outra coisa que talvez a comunidade não saiba é que durante muitos anos nos Jogos Olímpicos só iam esses amadores, não iam os ciclistas profissionais. Precisamente. Portanto, Merckx nunca teve a oportunidade, por exemplo, de ser campeão olímpico. Só muito recentemente é que começou a ser aberto aos ciclistas. Não teve a oportunidade. Pronto, vários ciclistas não tiveram a oportunidade de ser campeões olímpicos. Poderiam ter sido, mas nem sequer tiveram condições de competir. Mas, em qualquer das formas, é verdade isso que tu estás a dizer do percurso, mas a verdade é que já houve campeonatos no mundo, que até já falámos aqui, no Monte Branco, com grandes subidas, enfim, um circuito, é verdade, mas com subidas muito difíceis e com declives muito grandes e outros, enfim, onde ganha o Sagan e outros ciclistas, não é propriamente um percurso com subidas muito difíceis. Claro, porque isso depois depende da extensão do circuito, também em termos de quilometragem por volta, também há um patamar com menos ou mais quilómetros, ou seja, não é uma coisa estática, não é que tenha que ser 15 quilómetros por volta, há ali um intervalo e dependendo um pouco da extensão do circuito, há a possibilidade de colocar uma subida mais longa, menos longa,
E depois também, é lógico, que depende do local onde se faça o campeonato do mundo, por exemplo, onde se consiga fazer com subidas, como foi o caso de Salanches, quando venceu o Hinault, com subidas mais duras. A vitória do Valverde, pronto, era um percurso diferente. Era a tal situação, era uma subida que não era demasiado longa, mas era uma subida bastante dura, com rampas com bastante inclinação, o que fez que, logicamente, a passar muitas vezes, haja um desgaste tal que, normalmente, nas últimas 2, 3 voltas acabava por fazer a grande diferença. E, inclusivamente, no Campeonato do Mundo que venceu o Rui Costa, também aconteceu mais ou menos a mesma situação. Daí se ter visto que os 4 ciclistas que se encontravam na frente, tanto o Rui Costa, como o Valverde, como o Rodrigues e o Nibali, eram 4 ciclistas que são ciclistas que andam bem nas grandes voltas, é mesmo nas voltas de 4 e 5 dias. Que campeonatos do mundo lendários é que te vêm à cabeça? Nós já falámos aqui em alguns, em outras rubricas das Histórias e Glórias, não é? Logicamente, um deles foi o de Montjuïc, que também foi um campeonato do mundo bastante duro, que venceu o Gimondi. Em Barcelona, sim. Passa primeiro, Ocaña segundo, Gimondi terceiro e Mertens em quarta posição. Pela dureza do campeonato do mundo, pela forma como foi disputado, pela surpresa que causou o vencedor, muito embora com todo o mérito, como é lógico, mas que, como era um campeonato do mundo que à partida toda a gente esperava que vencesse o Merckx e não venceu, onde apareceu um jovem que era o Freddy Maertens e que demonstrou que podia ter sido campeão do mundo. Com todo este entorno, acho que foi um dos campeonatos do mundo que eu mais gostei de assistir. El sprint tremendo. Ahí tenemos a los corredores ya haciendo el último esfuerzo y gana el italiano. O outro, logicamente, foi o do Bernard Hinault. Sim, esse é o meu preferido. Ele acaba por fazer uma corrida que penso que é um dos campeonatos do mundo que marca toda a gente, a forma como ele corre esse campeonato do mundo, penso que acaba por ser lendária. Poi anche Baroncelli ha dovuto cedere all'ultimo scatto di Bernard Hinault, che ora, braccia alte al cielo, conquista il suo primo mondiale, 6º della serie dei corridori francesi. Outro que me marcou também acaba por ser o que vence o Giuseppe Saroni em Goodwood. Ou seja, chega um grupo bastante grande à entrada da última subida, que não era uma subida demasiado longa nem demasiado dura, onde tinha a meta, e lembro-me na altura o Greg LeMond atacou, inclusivamente até vinha um colega dele, foi um pouco contestado porque vinha um colega dele fugido, o Boyer, e ele arranca e o Saroni parte do pelotão e passa por os dois a uma velocidade impressionante. O Saroni já tinha tido uma má experiência num campeonato do mundo, não sei se foi no ano anterior, onde vai para o sprint com o Freddy Maertens, com o Bernard Hinault e com mais alguns, mas que acabou por, de uma certa forma, ser traído em termos de colegas de equipa. Ou seja, os campeonatos do mundo, como sabemos, são disputados por nações, mas, logicamente, aquela equipa é formada só para aquele dia e há ali uma componente muito grande da parte das próprias equipas e das próprias marcas que suportam essas equipas. Então há ali um conflito de interesses muito grande entre o que é uma seleção e o que são as marcas. E que são os colegas. Pois, é a situação dos colegas que são todos os dias colegas, enquanto que na seleção é só naquele momento. Daí que, inclusivamente, já em anos anteriores, e concretamente com o Francesco Moser, no primeiro ano que ele, salvo erro, faz segundo, que é batido por Freddy Maertens, ele exigiu, em 1976, exigiu levar colegas de equipa e, mais ainda, que não tivesse presente um ciclista que era o Jean-Baptiste Baronchelli, um excelente ciclista na altura, que inclusivamente discutiu com 21 anos, salvo erro,
uma volta à Itália com o Merckx e perdeu ali por poucos segundos. Teve uma grande carreira. Mas sendo italiano estava noutra equipa e, portanto, o Mozart o que queria era garantir que tinha um conjunto de italianos que o apoiava. O Mozart disse, eu vou ao Campeonato do Mundo, mas prefiro levar, mesmo que seja colegas de equipa com menos qualidade, mas sei que eles vão estar comigo. E as coisas são como são. Há ciclistas de seleções que colaboram com ciclistas de outras seleções. Neste momento, inclusivamente, eu fui selecionador nacional, como sabes, e deparei-me com algumas dessas situações, no que toca principalmente às equipas profissionais. No caso dos amadores é mais controlável. Ultimamente as coisas estão mais controladas da parte dos selecionadores, mas logicamente existe sempre uma componente muito grande no que toca à formação das seleções, onde os líderes das seleções exigem claramente que pelo menos 3 ou 4 dos selecionados, se não foram 3 ou 4, 2 ou 3, que sejam ciclistas de total confiança. Sem dúvida que é uma das particularidades do ciclismo. Mas, em geral, o Campeonato do Mundo no ciclismo não é a prova que elege o melhor ciclista como em outras modalidades. Achas que isso desvaloriza a prova? Também tem a ver com essa questão de como se faz as equipas, etc. Houve tempos em que, inclusivamente em termos de organização do Campeonato do Mundo, pelo menos houve propostas nesse sentido, que o Campeonato do Mundo fosse tal e qual como se faz, por exemplo, na Fórmula 1. Ou seja, competição a competição, haver uma pontuação que no final da época fosse atribuído a camisola de campeão do mundo. Essa ideia não foi avante, mas na altura foi criada então uma classificação que se lhe deu o nome da Copa do Mundo. Era uma camisola também um pouco parecida com a de campeão do mundo e que o líder dessa classificação ia envergando durante o ano essa camisola até que chegava em função da pontuação que tinha e da liderança, até que no final da época era atribuído o vencedor dessa classificação. Anteriormente a isso havia, atribuído pelos franceses, uma classificação também que era dada ao ciclista mais regular durante todo o ano, onde entrava não só corridas de um dia, mas também as corridas por etapas, que era o super prestígio Pernod. Chegou a ganhar o Moza, chegou a vencer o Hinault, ou seja, que eram tudo ciclistas que eram bastante regulares durante o ano inteiro. Mas nunca houve força suficiente para modificar o que é, na realidade, o estatuto de ser campeão do mundo, que era o que se queria, era que um campeão do mundo fosse o melhor ciclista durante aquele ano e não propriamente o melhor ciclista naquele dia. Mas, de qualquer das formas, a verdade é que o Campeonato do Mundo, quer dizer, é o encerramento da época praticamente, sempre na mesma altura, e acaba por ser uma festa do ciclismo, enfim. Uma comparação é como se fosse a Taça de Portugal do futebol, não é? É um momento em que já toda a gente está a descomprimir, mas em todo o caso é uma competição que toda a gente leva a sério. Outro aspecto também é que a comunidade, enfim, as pessoas que gostam de ciclismo e seguem o ciclismo, há muitas pessoas que gostam de clássicas, há até quem goste mais de ver clássicas do que ver provas por etapas, porque a tática é completamente diferente, etc. Mas uma prova, o Campeonato do Mundo, como o Campeonato do Mundo, é uma prova em que não se leva em linha de conta uma característica muito importante no ciclismo por etapas, que é a capacidade de recuperação e de regularidade ao longo de dias seguidos, não é? E inclusivamente, em termos de palmarés do Campeonato do Mundo, podemos referir que os recordistas de Campeonato do Mundo acabam por ser poucos e com poucas vitórias, no máximo 3. O último acabou por ser agora, há pouco tempo, o Peter Sagan, ao conseguir o seu 3º campeonato do mundo. Alfredo Binda, um italiano, venceu o Rick Stamberger, venceu Eddy Merckx, também já bastante recente, Oscar Freire. Todos eles com 3 vitórias em campeonatos do mundo. E depois também, se formos a ver em termos de vitórias, em termos de países ao longo da história, encontramos primeiramente os italianos, os belgas e os holandeses, por esta ordem,
com maior de vitórias em termos de campeonato do mundo. O que não se reflete, mais uma vez, naquilo que é os números de vencedores de grandes tours. Precisamente. Pronto, isso não é desvalorizar nada aos ciclistas, é simplesmente pensar que mesmo que o campeonato do mundo for muito duro, uma coisa é um ciclista que é capaz de aguentar uma prova muito dura de 200 e tal quilómetros num dia, outra coisa é um ciclista que aguenta 3 ou 4 etapas seguidas de montanha. Claro, são características totalmente diferentes e é lógico que também a fazer sentido, faria sentido mais essa pontuação em várias competições, ou até se não quiséssemos incorporar todas as competições e principalmente no que toca às clássicas, pelo menos poderia haver uma seleção de várias clássicas com características diferentes, umas mais duras, outras menos duras, uma mais técnica, outra menos técnica. Tinha que haver uns ponderadores para que a classificação e a pontuação fosse equilibrada. Porque, inclusivamente, como sabemos, as clássicas também têm, cada uma tem uma característica diferente. Há clássicas que não se adaptam a ciclistas de grandes voltas, mas há clássicas que, como por exemplo a Liège, que se adapta a ciclistas voltistas. Sim, e algumas têm benefícios para ciclistas mais pesados, claro, e outras são completamente diferentes. Daí que mas isso é a riqueza do ciclismo, não é um problema. A diversidade. A diversidade claro, é que isso caracteriza. Muito bem, olha, por último eu queria falar do Rui Costa, que obviamente atingiu este patamar incrível e que nos deixou todos orgulhosos como um dos feitos mais notórios do ciclismo português de todos os tempos. No entanto, a mim, pessoalmente, não sei se concordas, deixou-me uma certa mágoa, quer dizer, achei que o ciclismo português não aproveitou nada do facto de ter um campeonato do mundo, quer dizer, houve um ano em que todos ficámos muito orgulhosos, mas isso não contribuiu para o desenvolvimento da modalidade. E digo isto comparando com outras situações, quer dizer, um país como a Noruega, que também não tem uma tradição por ir além, menor que Portugal, diga-se de passagem, o Toro Chove foi campeão do mundo em 2010 e hoje a Noruega tem vários ciclistas e tem 2 provas no World Tour, não é uma, é 2. Concordas com isto? Não achas que se aproveitou muito mal isto? Eu acho que sim, muito sinceramente. Nós temos um problema em termos de ciclismo, não sei se em termos de outras modalidades, que acabamos por nos agarrar muito ao saudosismo, o nosso fado, né? E depois não pegar nas coisas que realmente devemos pegar e transportá-las para o futuro e trabalhá-las com ideias de futuro. E eu posso dizer, antes deste campeonato do mundo vencido pelo Rui Costa, inclusivamente o Sérgio já tinha vencido a medalha olímpica e pronto, e esteve à borda de, inclusivamente, ser campeão olímpico. Nós, como país, com a quantidade de ciclistas que temos, os feitos que temos tido nos últimos anos é impressionante. E com o investimento. E então com o valor do investimento. Então, se juntarmos a isso o investimento, então é que é uma diferença abismal em relação a todos os outros países. Ou seja, nós estamos a falar de um país que tem um número de licenças, em termos de ciclismo, licenças é ciclistas federados de alta competição. Não é de andar a passear aos domingos. Estou a falar de alta competição, muito reduzido. Durante vários anos, inclusivamente nos anos que eu fui selecionador nacional, que o ciclismo ainda não tinha dado este salto que deu nestes últimos anos internacionalmente, com os resultados que tem tido, e em abono da verdade, a Federação Portuguesa de Ciclismo teve um papel preponderante no trabalho de desenvolvimento para que isso pudesse acontecer, mas eu notei que havia ali uma tendência de nos agarrarmos muito ao que tinha feito o Joaquim Agostinho. Sabíamos que o nosso ciclismo estava pobre em termos de resultados e eu ouvi por várias vezes alguém dizer, alguém de bastante responsabilidade, se eu tivesse o Agostinho, isto agora era diferente. Bom, ok. Tínhamos o Agostinho que, na realidade, em termos internacionais, fazia o que fazia e, teoricamente, se transportássemos um atleta como o Agostinho para aquela altura, estamos a falar no final dos anos 90, início de 2000, podíamos relançar o ciclismo português para outro patamar. A realidade é que apareceu a medalha olímpica do Sérgio Paulinho, mais ainda apareceu o campeonato do mundo do Rui Costa e não soubemos aproveitar estes 2 grandes resultados a nível mundial e transformá-los em algo maior para
para o ciclismo. E em termos práticos isso quer dizer transportar mais marcas para modalidades, aumentar o investimento. É preciso as pessoas verem que isso não é uma questão só da gente aderir e suportar um campeão do mundo, é de transportar isso para a modalidade com profissionalismo. Pegar nestes resultados e, no mínimo, ter uma equipa que pudesse estar neste momento numa volta à França, numa volta à Espanha, numa volta à Itália e defrontar-nos com os melhores. Temos porque nós demonstramos para isso, que era ter quase como uma seleção nacional, ou seja, uma equipa de marca, mas que representasse o país. Eu acho que o ciclismo português, se eu, antes desses anos do Sérgio, sempre achei que não faria eventualmente muito sentido, porque havia 1 ou 2 ciclistas que representavam o país bem lá fora, depois em termos médios estávamos muito abaixo desse patamar. A realidade é que nestes últimos 15 anos melhorou muito e temos tido uma média de 8, 9 ciclistas repartidos pelas melhores equipas do mundo. De facto, como tu disseste e bem, a maior parte das equipas, não sendo apenas os ciclistas de uma nacionalidade, na verdade a equipa está sempre associada a um país. Quer dizer, a Ineos é uma equipa inglesa, só há uma equipa espanhola que é a Movistar, a Astana, as equipas da África do Sul, da Austrália, cada uma, exatamente, cada uma é um país. É preciso. E Israel, inclusive Israel já tem uma equipa, já passou à nossa frente, é verdade. E nunca tiveram um campeão do mundo, nunca tiveram nada, uma medalha olímpica, e tem uma equipa no ouro. E de facto Portugal está completamente fora disso. É claro que se percebe que não temos marcas globais e uma série de questões, mas de facto não se vê que alguém esteja a trabalhar nesse sentido, é aquilo que mais custa. Muito bem, muito obrigado, Américo. Mais uma vez, foi um Histórias e Glórias do canal. Não se esqueçam de subscrever. Só com o vosso apoio é que podemos melhorar a nossa qualidade, com os vossos contributos também, e garantir que isto é um projeto sustentável. Muito obrigado, até à próxima.